nós estamos criando aqui o que nós podemos chamar, vamos dizer, um ambiente intelectual virtual. Eu espero que esse ambiente intelectual virtual se torne, com o tempo, um ambiente intelectual real, presencial. Isso é, que as pessoas se conheçam, contactem umas às outras, criem, né, meios de intercâmbio e, mais tarde, meios de ação cultural sobre o restante da sociedade. Então, esses dias me chegou, por exemplo, alguém me mandou uma mensagem, que é inclusive um sujeito que andou aqui pelo seminário, andou fuçando a parte do seminário, e me mandou 2 mensagens furiosíssimas. E eu só li a primeira, a segunda não aguentei ler. Em que até uma pessoa que não escrevia tão mal, não tinha assim, erros de gramática evidentes. Né? Então o indivíduo, evidentemente, não discutia uma única ideia minha, mas ele discutia, por exemplo, julgamentos que eu fazia a respeito de pessoas. Então, por exemplo, ele, num ponto qualquer, dizia que gostava muito dos artigos de polêmica do Nelson Rodrigues, e num outro artigo escrito 10 anos antes ou 10 anos depois, falava que o teatro do Nelson Rodrigues tinha contribuído para a corrupção geral, pelo seu apego, vamos dizer, às paixões mais baixas, a conduta criminosa, etc, etc. E o sujeito lia as 2 coisas. Está vendo? Contradição, contradição. Então eu digo, olha, é assim que uma criança pega contradições. Né? Aquele negócio do menino que diz para o pai, mas se você pode fumar cigarro, por que eu não posso fumar maconha? É uma contradição. Né? Tá certo? Então, esse tipo de, vamos dizer, de raciocínio pueril, né, baseado assim, vamos dizer, no simples significado dicionarizado das palavras, isto é um modo constante de pensar do universitário brasileiro hoje. Quer dizer, é um exercício do discernimento crítico no nível mais raso que você pode ter. Tá certo? E, evidentemente, o sujeito fazia ali tantas confusões que eu, para desfazer aquilo, eu levaria anos. Eu teria que dar um curso para ele sobre pelo menos uma aula sobre cada elemento daquele, explicar por quê, né, que ele estava confundindo por exemplo, diferentes níveis de predicação. Não é isso? Os famosos, né, predicáveis. Você está predicando uma coisa como definição, como propriedade, como gênero ou como acidente. Isso deveria ser uma percepção instintiva, não é isso? Que depois se transforma, vamos dizer, num conhecimento refletido quando você estuda Aristóteles e pega os nomes técnicos das coisas. Tá certo? Mas, instintivamente, o ser humano deveria ser capaz de distinguir entre o que é você definir uma coisa e você dizer a que gênero de coisa ela pertence apenas, não é isso? Ou você predicar vamos dizer, uma propriedade dela ou um acidente, não é isso? Então, por exemplo, um vaso de flores, ele pode conter várias flores. Você bota lá uma rosa, um gerânio, qualquer coisa, não vai fazer diferenciar o vaso de flor, qualquer flor. Então, comportar qualquer flor é uma propriedade de um vaso de flor. Agora, se o vaso caiu, não, isso é um acidente, quer dizer, não faz parte da função e da natureza do vaso ele cair. Justamente ao contrário. Na hora que ele cai, ele deixa de ser um vaso. Na hora que ele quebra, deixou de ser um vaso. Então, isso aí é uma coisa que qualquer pessoa deveria perceber à primeira vista. Quando não percebe, tá certo? Mas tem ao mesmo tempo na cabeça a ideia da contradição lógica, a confusão que você pode fazer é infinita. E eu reparo, por exemplo, acompanhar há muito tempo as discussões do Orkut, só acompanhar, só dar uma lida de vez em quando. Não pode ler muito essas coisas para não fazer mal para a sua cabeça. Eu dar uma olhada, né? E eu via que 80% das discussões eram coisas desse tipo. Então, eu, olha, por um lado, às vezes eram pessoas que tinham até lido bastante livros e tinham, né, bastante informações, sobretudo de coisas mais recentes, né, através da mídia. Né? O cara lia, por exemplo, noticiário científico, né? Lia muito Wikipédia na parte científica. Né? Então, estava relativamente informado sobre certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, não era capaz de fazer essas distinções elementares de níveis de predicação. Né? Daí mais para dentro o neguinho
ele pega um trecho meu em que eu digo que na retórica esquerdista você tem uma série de cacuetes de linguagem que se repetem indefinidamente, né? E daí ele diz, não, você faz a mesma coisa, olha aqui como você repete isso. Então ele pega certos termos técnicos que eu uso, como por exemplo, delírio de onipotência. Ele não sabe que é um termo técnico, ele acha que é uma figura de linguagem que eu inventei. E que, aquilo aparece 40 vezes. Eu digo, quer dizer, eu estive 40 vezes falando do mesmo fenômeno, né? Psiquiátrico chama delírio de onipotência. Então, como é que você quer que eu chame o delírio de onipotência? Eu posso chamar delírio de onipotência. Então, para ele, aquilo era um cacuete de linguagem. E dizer que através do estudo dos cacuetes de linguagem ele conseguiria discernir, né, as profundidades lá do meu subconsciente e captar quão maligno e perverso eu sou. Estou dizendo isso porque isso é significativo, gente. Isso é o debate de ideias. No Brasil hoje é assim, né? E depois ele mandou mais uma série. Ele tinha a preocupação de pegar, por exemplo, expressões latinas, né? Olha aqui, né? Um cacuete de linguagem que reflete a sua ideologia, né? Você usou não sei quantas vezes a expressão tertium non datur, que é uma expressão, vamos dizer, de lógica, como, né, o CQD, o QED, né, em geometria quadrada, demonstrando como queríamos demonstrar. Vamos dizer, expressão técnica. Então, evidentemente, o indivíduo não sabia a que eu estava me referindo quando falar cacuetes de linguagem infinitamente repetidos. Inclusive, para os cacuetes de linguagem infinitamente repetidos funcionarem, é preciso que eles não fossem cacuetes de um autor, né? É preciso que estivesse disseminado. Quer dizer, eu estou falando de cacuetes que se repetem entre 3.000, 4.000 pessoas, né? E não expressões que um autor volta a usar muitas vezes. Eu digo, mas não é possível esteja confundindo as duas coisas, que são fenômenos tão diferentes. Eu digo, mas pensa que este é o primeiro sujeito que disse essas coisas? Não, já recebi um monte de mensagens desse tipo, que refletem, então, vamos dizer, um nível de compreensão médio, que é o do estudante brasileiro de hoje. Tá certo? E é evidente que fazendo também outras coisas, tem uma observação que o sujeito fazia, que eu achei muito interessante. Ele diz, olha, você sempre acha, né, que os seus adversários são todos loucos, burros, imbecis, etc, etc. Eu digo, faça uma hipótese de que eles o sejam realmente. Será tão inconcebível? Ou será que eu deveria me considerar um igual ao Dr. Emir Sader, ao Luiz Fernando Veríssimo? Falar, olha, por mais modesto que eu seja, eu não poderia fazer isso. Por quê? Porque eu sei o que é um debate intelectual, eu sei que essas pessoas estão infinitamente abaixo da possibilidade de participar disso. Então, quando eu estou debatendo aqui com o John Haskin, por exemplo, eu não sou tão superior a ele assim, por mais presunçoso que eu seja, eu não posso ser tão superior a ele, porque não há essa superioridade. A superioridade não existe. Mas debatendo com o Luiz Fernando Veríssimo, eu digo ao meu filho, a minha superioridade em relação a ele é imensurável. Porque eu estudei algo do que eu estou falando, ele não estudou nada. Vou discutir com o Arnaldo Jabor, né? Mesmo com pessoas de melhor calibre, como por exemplo essa semana tem uma discussão com o Oliveira da Silva Ferreira, né? Isso deve sair no jornal, no Diário do Comércio próxima semana. Então, ele mostrou ali, vamos dizer, um tal desconhecimento do assunto. Que eu digo, bom, não dá para se formar uma discussão. A discussão pressupõe a posse comum dos dados pelas duas partes. Quer dizer, você tem o mesmo conjunto de dados e você está interpretando de maneira diferente e tirando conclusões diferentes. Se há, vamos dizer, um universo de dados faltantes, eu digo, isso não é uma discussão de ideias, né? É um preliminar da discussão de ideias. Quer dizer, vamos corrigir aqui, né, o universo de dados que você tem, no qual está faltando muita coisa. Então, na minha atuação pública no Brasil, a minha única função, vamos dizer, é puxar a orelha desses caras e mandar eles estudar. Eu não vejo que outra coisa eu poderia fazer. Agora, isto se deve não ao fato de que eu seja um cara muito superior a eles, mas de que eles estão inferiores àquilo que eles pretendem ser.
Quer dizer, não tem, eles estão muito abaixo da missão que se assinalaram. E pior, esse tipo de palpiteiro sonso, metido, arrogante, virou a norma no Brasil. Quer dizer, hoje isso é a norma culta. Não é isso? Então, e as pessoas que tentam se orientar por isso, e a maior parte se orienta por isso, por não ter acesso suficiente a línguas estrangeiras e material estrangeiro, ou quando tem o acesso que lhes foi franqueado pela mesma mídia nacional, por exemplo, os comentaristas do New York Times, traduzidos pela Folha, etc, etc. Então, atualmente está garantido, você tem uma situação garantida, onde ninguém pode entender nada. Tá certo? E, naturalmente, a simples pretensão de conhecer alguma coisa já soa nesse ambiente como uma coisa ofensiva, como se eu estivesse me transformando num Deus onipotente que está julgando as pessoas. Eu admito que neste meio eu posso causar essa impressão, falar, mas qual é o problema? Isso só vai fazer você se sentir mal, ficar com uma raiva imensa de mim, tá certo? E que mal você vai poder me fazer? Me mandar uma carta de 20 laudas, da qual eu vou ler as 3 primeiras e jogar fora? Não é isso? Mesmo supondo que você publicasse isso em algum jornal, só ia ficar pior para você, não é isso? Então, quer dizer, o senso, eu expliquei em outras aulas que esse senso, vamos dizer, da miséria intelectual brasileira, vocês têm que examiná-la não somente no externo, mas no interno também. Por exemplo, eu conheço uma coleção de jovens poetas brasileiros que eu acho pessoas de muito talento. Muito talento por quê? Porque conseguem fazer figuras de linguagem de uma grande força. Nenhum tem o senso da musicalidade, nenhum. E nenhum domina a técnica poética. Ou seja, às vezes o sujeito não sabe contar nos dedos de uma mão para ver se o verso está certo. Mesmo se você usa o verso branco, o verso branco não é tão branco assim. Se vocês lerem T.S. Eliot, vocês vão ver que ele faz verso branco em inglês, usando disfarçadamente a métrica francesa, igual a portuguesa. Ali, o leitor inglês, anglo-americano, não percebe isso, mas a verificação está lá. Quando eu conto isso aqui para os americanos, caem de costas. Então eu tive a preocupação, peraí, deixa eu contar as sílabas do Eliot. Você começa a contar, você vê que ali, ele escreveu em versos brancos ingleses, versos de 10 sílabas ou de 12 sílabas franceses. Porque a diferença na língua inglesa você só conta as sílabas tônicas. Então você tem versos de 3, 4, 5 sílabas. Ao passo que nas línguas latinas você conta todas as sílabas. Então, se você contar todas as sílabas do Eliot, você vê que está metrificado. Então cuidado com o verso branco, não é tão. Ele é meio cinzento. Então eu vejo que esse senso da musicalidade falta absolutamente às pessoas. Quer dizer, faltou o quê? Faltou um longo convívio com os grandes poetas. O Bruno Tolentino era um grande poeta porque ele sabia toda a poesia ocidental de cor. Tempos atrás eu recomendava que as pessoas ouvissem determinadas músicas tantas vezes até decorá-las. Vamos dizer, isso cria uma estrutura na sua memória que depois te ajuda. Quando você reconhece situações que tem algo daquele mesmo sentido melódico e ritmo, você associa imediatamente uma coisa com a outra. Então você tem que ter, vamos dizer, na cabeça uma coleção dessas melodias e harmonias para você perceber qual é o sentido musical do que está acontecendo. Do mesmo modo que você precisa ter visto um montão de quadro, um montão de estátua, um montão de edifício, para você ter as analogias espaciais apropriadas. Tá certo? Se não tem isso, digo, meu filho, o talento não adianta. Tá certo? E, sobretudo, vamos dizer, aqueles que se dedicam à poesia, à literatura. Olha, tudo que as pessoas estão escrevendo no Brasil hoje é extremamente desagradável e de mau gosto, mas muito, 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 muito.
inclusive os melhores. Quando você vê pessoas que têm algo ainda do traquejo de língua, tem o traquejo da linguagem jornalística, que é uma linguagem, assim, vamos dizer, só tem um plano de significação e que ela reflete não uma tradição literária, mas reflete uma técnica profissional que se aprende dentro da redação ou dentro das escolas de jornalismo. Por exemplo, quando você lê o Diogo Mainardi ou lê o Reinaldo Azevedo, eles dominam isto. Isso aí, gente, isso aí é jornalismo, isso aí não é literatura de jeito nenhum. Não é literatura, não é filosofia, não é nada. Então, são coisas que, eliminado o contexto imediato que gerou esses escritos, não terão mais importância alguma. Continuam arquivados como documentos históricos para quem quiser conhecer o período, mas fora disso, são coisas que não dizem mais nada para quem não está naquela situação. São expressões imediatas de uma situação que se narra e se expõe, né, assim mesmo. E nesse sentido, são coisas bem escritas. Mas isto, no Brasil, é o máximo que se tem hoje. Né? Literariamente, eu conheço várias pessoas de talento que está sendo no Brasil. Tem o Yuri Vieira, tem o Silvério Duque, o poeta Silvério Duque. Né? Mas esse pessoal ainda tem que treinar muito. Tem que treinar muito para poder competir com o primeiro livro de poesia do Bruno Tolentino, que ele escreveu aos 18 anos de idade. Ou com os primeiros versos do Manuel Bandeira. Ou seja, com o que eles estão fazendo, eles não têm um lugar na história literária. O lugar na história literária é assinalado pela posse e domínio da tradição e dos meios expressivos que ela criou. Essa conquista dos meios expressivos pode dar um trabalho miserável. Por exemplo, há um grande escritor brasileiro chamado Marcos Rebelo, né, que o sonho da vida dele era absorver a linguagem cotidiana do carioca, né, a linguagem da pessoa comum, inclusive das pessoas da rua, que se encontraram na rua, no cotidiano, inclusive o pessoal malandro, inculto, etc, etc. Absorver tudo isso em formas gramaticais perfeitas. O Marcos Rebelo, ele não cometia um erro de gramática nem quando falava. Ele colocava todos os pronomes certinhos, conjugava todos os verbos certinhos, etc, etc. Quando você lê os livros dele, como Marafa, A Estrela Sobe, e os 3 volumes da série Espelho Partido, que ele tinha programado para ser 7, mas ele morreu, e que mesmo assim é uma obra-prima, você fica impressionado com a naturalidade da fala dos personagens. E só depois é que você vai perceber que aquilo é a gramática portuguesa mais pura, mais castiça que pode ter. Você imagina quanto tempo o cara se exercitou para fazer isto, né? Ou o nosso amigo Herberto Salles, que cada livro novo que ele escrevia era um novo desafio linguístico. Né? Então, escrever, por exemplo, um livro inteiro, né, no estilo como Cascalho, que é um livro que é escrito inteirinho na língua local dos mineradores do estado da Bahia. Havia uma região mineira no estado da Bahia. Ele foi lá, ouviu, fez um glossário, copiou todas as palavras locais que tinha. O glossário é do tamanho do livro, né? E daí escreveu um livro inteiro naquela linguagem. Depois decidiu escrever um livro no estilo do século XVIII, que é Os Pareceres do Tempo. Depois de escrever um livro inteiro em burocratês. Ele pegou a linguagem dos burocratas de Brasília, né? Ficou anos lá copiando as expressões e palavras, etc, etc, etc. E daí escreveu um livro inteiro, né, que é o Einstein, o mini gênio, né, que é a linguagem dos burocratas, sobretudo os burocratas da parte de educação, assistência social, essa coisa toda. É assim que se faz o escritor, gente. É. Então, vocês viram os, né, exercícios de estilo
que fazia o Graciliano Ramos, que tem a fórmula estilística mais simples do mundo. Não era uma coisa tão desafiadora quanto esses camaradas tentaram fazer. Tá certo? Mas era simplesmente o negócio de dizer a coisa da maneira mais clara, com o mínimo de palavras, e com as sentenças mais curtas possíveis. Né? Então é o seguinte, se você, na primeira edição do livro Memória do Cárcere, eles fizeram os facsímiles dos manuscritos de algumas páginas. Né? E você, primeiro do manuscrito e depois do manuscrito datilografado, ambos com as correções que ele fazia. Ele tentava 5 palavras para cada palavra que ele escrevia. Né? Tentava escrever 5 palavras para cada palavra que ele escrevia. Escrevia a primeira, riscava. Escrevia a segunda, riscava. Escrevia a terceira, riscava. Na quinta ele acertava. Né? Depois de ter feito isso no seu próprio manuscrito, daí mandava datilografar. Datilografava aquilo, ele fazia tudo de novo. E é por isso que dava certo. Quem faz isso hoje em dia? Né? Então, é claro, vamos dizer em artigos de jornal, você não vai fazer isso, você não vai chegar a esse nível de cuidado, tá certo? Porém, no meu livro, o Jardim das Aflições, eu fiz a mesma coisa. O negócio está bem encapuchadinho, está bem arrumadinho ali, tá, até onde eu podia, com os meus parcos recursos, que eu nem de longe me considero um escritor da altura desse. Eu sou um escritor técnico de filosofia, então isso aí é. Vamos dizer, eu acho que tecnicamente eu sou um expositor filosófico até melhor que o Mário. Da técnica que eu acho que domino até melhor que o Mário. Na verdade não sei, porque tudo que o Mário fez é gravação apenas, e feito assim tudo 4, 5 livros por ano. Então nós nunca vamos saber o que seria um livro escrito pelo Mário Ferreira. Mas então esses cuidados, essa coisa, vamos dizer, obsessiva, né, com a forma, e desenvolver o ouvido, né? Comparar o que você escreveu com o que Fernando Pessoa escreveu, Antero Quental escreveu, Camões escreveu, Manuel Bandeira escreveu. Né? Eu não vejo mais essa preocupação hoje. E sem isso, evidentemente, não há literatura. Então, é porque tem esses cuidados, vamos dizer, que a obra literária ultrapassa o interesse imediato do seu período histórico. Né? Porque, vamos dizer, por baixo onde uma obra de arte se compõe, como dizia o grande crítico polonês, Roman Ingarden, é como a cebola, se compõe de várias camadas. Né? Então, em primeiro lugar, você tem uma camada sonora. Não é isso? Em cima dessa camada, você tem uma camada de coisas que esses sons se referem, né? E que são, vamos dizer, imaginados como se fosse um segundo andar em cima disso aí. Depois disso você tem um terceiro estrato, que são, vamos dizer, os enredos, os dramas que estão sendo ali narrados e assim por diante. Né? Bom, na primeira vez que você lê, você passa por cima da camada sonora e vai direto para o mundo do enredo, das coisas referidas, etc, etc. Mas quando mais tarde você lê com mais atenção, você começa a ver as relações entre uma coisa e outra. Você vai ver como aquele mundo de imaginações, de imagens, ideias, só se pôde construir graças à coerência da camada sonora que estava embaixo. Se você contasse as mesmas coisas com outros sons, não ia funcionar. Vamos dizer, e este, vamos dizer, é claro que é um dos grandes problemas da tradução. Porque a ordem das referências vai continuar a mesma, mas os sons não são os mesmos. Então, você vai ter que criar equivalentes. Né? Esse é um problema terrível. Né? Esse nível de sensibilidade para a linguagem, ninguém mais tem no Brasil. E só quem vai poder preservar isso são vocês. Porque isso não vai ser ensinado em nenhuma faculdade de letras. Tá certo? Isso não vai ser discutido em nenhuma revista cultural.
Mesmo porque os caras que escrevem para a revista cultural também escrevem mal. Vamos dizer, no jornalismo brasileiro, eu só vejo um camarada por escrito chega a ter algum valor literário. Quer dizer, alguma coisa que valerá a pena ler quando a situação tiver passado, que é o João Pereira Coutinho, que é um português. Fora isso, não tem mais nada, gente. Agora, se você pega um jornal dos anos 50, 60, nossa, não pode esquecer que tudo isso que eu coletei do Otto Maria Carpo, nos ensaios reunidos, era artigo de jornal, não era outra coisa. Ele não publicou aquilo, vamos dizer, em revistas acadêmicas, nem nada, tudo artigo de jornal. Agora, você imagine um artigo do Otto Maria Carpo na Folha de São Paulo de hoje. Nem o tamanho é admitido. Os jornais foram encurtando nos seus textos. Quer dizer, partindo do princípio de que você está fazendo uma coisa, está imprimindo uma coisa para gente que não quer ler. Então, o senso da miséria do meio ambiente tem que ser permanente em você. Você tem que lembrar disso 24 horas por dia. E é melhor você ficar no vazio, ficar sem referência durante um tempo e sentir completamente perdido, do que se você se agarrar a essa referência local para lhe dar uma segurança. Então, ou para você sentir que você é igual a todo mundo, ou para você sentir a comunicabilidade. Na verdade, o nível de comunicabilidade desses textos que saem publicados hoje é mínimo, porque eles também não se entendem uns aos outros. Não há como entender. Então, e quando as pessoas não se entendem uns aos outros, o que elas fazem? Elas se inventam. Então você não entendeu o que o sujeito disse, mas você inventa o negócio que ele disse. E você discute com isso que ele inventa. Isso aí, vamos dizer, é um fenômeno geral, né, na mídia brasileira, no debate cultural, entre aspas, brasileiro. Hoje em dia, tá certo? Então, você não responde ao que um outro sujeito disse, você responde ao que você gostaria que ele tivesse dito, para daí ser mais fácil você responder. Né? Em suma, isso tudo é uma conversa de criança. Então, também é absolutamente necessário que vocês entendam que o papel que está reservado a você na cultura brasileira não é de maneira alguma o de participar dessa conversa no nível que os caras estão fazendo hoje. Vocês não vão disputar os lugares dessas pessoas, vocês vão criar outras funções. Tá certo? Ortega y Gasset dizia o seguinte: gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Então, nesse sentido, vocês não tem que ser gênio, porque você tem que inventar meios de atuação que sejam completamente diferentes desses. E, portanto, vocês não têm que se amoldar em nada, em absolutamente nada, ao presente estado de coisas. Eu tenho um amigo, Antônio Donato. Antônio Donato ficou anos estudando filosofia escolástica. Ele traduziu os comentários de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, e ele estava fazendo a faculdade de educação. Então ele decidiu fazer uma tese de mestrado sobre, chamasse Educação segundo a filosofia perene, quer dizer, segundo a escolástica, especialmente Santo Tomás de Aquino. E ele pegou, fez uma tese de 1000 páginas com a bibliografia de 300. A tese de mestrado é 80, 90 páginas, não vai passar de 150. Ele chegou, botou aquele tijolo na frente dos professores, eles ficaram aterrorizados, aprovaram sem ler. Eles não tinham condição de julgar aquilo. Seria preciso uma vida inteira de estudo para julgar. Então, por via das dúvidas, né, aprovaram, sentiram-se esmagados. Tá certo? E é isso que vocês têm que fazer. Vocês não têm que fazer uma coisa que seja compreendida dentro desse meio. Não, vocês vão ter que ser compreendidos por outras pessoas como vocês, né, que existirão no futuro. Está entendendo? E nós temos que criar, vamos dizer, o nosso próprio diálogo que vai parar infinitamente acima das cabeças das pessoas hoje. Quer dizer, você não tem, vamos dizer, que entrar em campo para discutir com elas. Claro, você pode denunciá-las de vez em quando, tá certo? Mas isso não deve ser sua principal ocupação. Tá certo? O negócio é criar um outro debate intelectual em cima desse.
de modo que, pelo simples peso do que você está falando, o de baixo acabe cedendo. Não é isso? Então, se qualquer um de vocês, agora, no instante em que eu estou falando aqui, você se coloca em julgamento pelos critérios presentes, vamos dizer, do establishment cultural, você está lascado. Você vai tentar se adequar a eles, fazer mais ou menos o que eles estão fazendo, só que um pouco melhorado. Só que é o seguinte, para uma coisa ser melhorada, é preciso que a raiz do que é bom esteja nela. E essa condição não se cumpre absolutamente. Não há nada a ser melhorado no presente debate cultural brasileiro. Você tem que fazer outra coisa completamente diferente. E, inclusive, vamos dizer, as relações entre esse debate cultural e a política têm que ser muito diferentes do que são hoje. Né? Hoje em dia, qualquer sujeito que abra a boca na mídia brasileira, ele já tem, vamos dizer, ele representa um grupo, um determinado grupo político. Você se identifica com aquilo. Né? Esses grupos, na verdade, são bastante afins, bastante parecidos uns com os outros, não tem grandes diferenças. Tá certo? E nós temos que ser o contrário. Nós não temos que representar grupo político nenhum, mas ao contrário, de tudo que nós fizermos, pode aparecer grupos políticos mais tarde. Quer dizer, você inspirar uma classe política futura é uma das suas funções. Inspirá-la e não representá-la. O sujeito que representa, que fala em nome de um grupo político, que expõe e defende, mais bravamente ou menos bravamente, nas opiniões daquele grupo político, ele não está desempenhando uma função intelectual, está desempenhando a função publicitária. E isso no Brasil de hoje, infelizmente, se confunde isso aí com uma atividade intelectual. Pois se você pegar todos os defensores de ideias petistas ou de ideias liberais, são apenas publicitários. Contribuição propriamente intelectual nula. Simplesmente o que eles estão fazendo é a arte de argumentar e a arte de tentar persuadir. É bom, não nego que isso tenha lá a sua importância, tem que haver pessoas que façam isso, mas essa definitivamente não é a nossa função aqui. Você veja que, historicamente, mesmo dentro da esquerda, os grandes intelectuais da esquerda jamais fizeram isso. Você não vai ver o Georg Lukács ou o pessoal da escola de Frankfurt, né, defendendo ideias comunistas. Não, para isso tem jornalista, tem polemistas, tem um monte de gente capaz, vamos dizer, de baixar o nível dessas discussões até um público semiletrado. Né? Georg Lukács, por exemplo, é dificílimo de ler. Né? Ele, numa discussão no jornal, não convenceria ninguém. Tá certo? Então, mas ele está desempenhando a função verdadeiramente intelectual. Quer dizer, ele está, entre outras coisas, ele gera a possibilidade de uma política. E essa é uma das funções que nós temos que fazer. Mas, se acontece que, vamos dizer, por urgência ou por compromissos profissionais assumidos, como é o meu próprio caso, porque afinal de contas eu de profissão fui jornalista por muito tempo. Se em função dessa obrigação você é obrigado a tomar partido, né, numa determinada questão pública, o que vai acontecer imediatamente é que você será lido como representante de uma facção, de um grupo. E naturalmente então atribuirão a você todas aquelas ideias que os inimigos imaginam que aquele grupo tem e responderão neste nível. Então isso aí vira o que um amigo meu chamaria diálogo de abismos. Você tá entendendo? Ninguém entende absolutamente nada. Tá certo? Depois, quando eventualmente você escreve algo que difere das ideias correntes daquele grupo que as pessoas imaginavam que você representava, então os membros do grupo ficam escandalizados com você. Então, aí mostra que, vamos dizer, o total despreparo, né, nacional para um simples debate, dizer, o que se chamaria um debate de ideias, mesmo em nível puramente jornalístico. Tá certo? Então,
Também não pensem que vocês, adquirindo uma referência estrangeira, vocês poderão se curar disso aí. Né? Eu vejo pessoas que vêm e dizem, vou aqui estudar nos Estados Unidos. Então, o sujeito vai numa universidade, vai no Atlas Foundation, vai no Cato Institute, absorve todos aqueles cacuetes mentais de um grupo americano, o qual o grupo está discutindo dentro do contexto americano, e ele volta no Brasil, fazendo uma versão nacional daquilo. É isso. Rodrigo Constantino é isso. Esse pessoal do Ordem Livre, a maioria deles está fazendo isso também. Né? Então, bom, uma coisa que pode ser politicamente útil, mas não tem nada a ver com o que nós estamos querendo fazer aqui. Pelo nível das perguntas que me chegam aqui, eu vejo que vocês já estão infinitamente acima disso. Né? Então, talvez não tenham ainda, vamos dizer, a expressividade verbal formalizada, dominada, para poder participar de um debate público, mas intelectualmente já estão bastante acima disso. Tá certo? Mas é a primeira observação, então complementando uma série de outras coisas que eu já disse. Né? Tem uma segunda, eu andei falando algumas coisas sobre ciência, né? E eu desejaria complementar também. Esta semana eu comprei uma série de conferências daquela empresa Great Courses. Né? São umas aulas muito bem dadas, são os melhores professores que tem na área. E está lá assistindo as conferências de um cidadão chamado Schumacher, não é o piloto de automóveis, né? É um físico,